Meus irmãos, vamos de pé, abrimos a Escritura em Romanos capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11. Romanos 2, do versículo 6 ao versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Senhor, esta é a tua palavra, sábia, santa, profunda, que nos ensina a realidade de todos os seres humanos, a verdade sobre eles, sobre o seu destino, sobre o seu coração, a verdade sobre o Evangelho, a verdade sobre a condenação eterna, sobre a ira, sobre a indignação divina. Fala-nos, Senhor, o teu Evangelho por meio de tua palavra nesta noite. Que os nossos corações sejam tomados pelo teu Espírito e que ele aplique a palavra a todos nós. Saiamos mais uma vez convictos de que o Senhor falou conosco por meio de sua palavra. Que nossa mente não disperse, que a nossa mente esteja guiada e focada no que a tua palavra nos dirá nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Romanos é um dos livros mais difíceis do Novo Testamento. E podemos dizer que Romanos e Apocalipse, na minha percepção, são textos ricos, profundos em termos de teologia, mas de difícil interpretação em muitos casos. E esta passagem é uma das passagens mais difíceis da Epístola aos Romanos, e nós vamos entender o porquê. E o que é que Paulo está ensinando aqui, está nos apresentando aqui ao escrever esse texto, ou estava apresentando inicialmente ao povo da igreja em Roma esse texto. Devemos nos lembrar que havia um objetivo de Paulo ao direcionar esse texto aos romanos. A igreja aos romanos era possivelmente uma igreja majoritariamente gentílica, isso quer dizer que a maioria dos irmãos daquela igreja eram judeus, ou melhor, eram gentios e não judeus. Mas é possível a presença de judeus naquela igreja naquele tempo, visto as recomendações que Paulo está fazendo desde o início do capítulo 2 de Romanos. Paulo está fazendo severas admoestações a um hipotético judeu que acha que consegue alcançar a salvação por meio das obras da lei. Então, nós vimos isso no sermão passado e vemos no final do capítulo 2, no versículo 29, o texto diz: porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está aqui estabelecendo ou desenvolvendo
uma técnica retórica chamada diatribe. Eu falei isso no último domingo, onde se levanta um oponente hipotético e se discute com ele. Isso era uma prática comum no mundo antigo, no mundo grego, no mundo romano, especialmente no mundo romano, que era um mundo retórico jurídico, podemos dizer assim. Quando nós, então, avaliamos esse texto que Paulo está nos apresentando aqui, precisamos considerar algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos considerar é que o versículo 6 é continuidade do versículo 5. Quando o versículo 6 nos diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou segundo as suas obras. Quando nós lemos o versículo 5, imediatamente nós entendemos com mais clareza o versículo 6, porque o versículo anterior diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Revelação aqui, como nós vimos, é diferente de como revelação que aparece no verso 18 do capítulo 1. A ira que se revela no versículo 18 do capítulo 1 se refere à ira presente de Deus contra o pecado. Essa ira que aparece aqui no versículo 5, esse juízo, é um juízo escatológico. Deus julgará todos os homens no juízo do grande trono branco. E essa retribuição, segundo o seu procedimento, é em termos escatológicos. Por isso que o verso vai dizer, no versículo 8, mas ira e indignação aos facciosos. Por isso que vai dizer no verso 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Observe que a palavra tribulação, na maioria das vezes, sempre é usada por Paulo para falar do sofrimento dos cristãos, menos nessa passagem, menos nesse versículo. Aqui, tribulação está ligada à angústia do ímpio, seja ele judeu, seja ele grego, desse ímpio que será julgado e condenado se não for salvo. Então, o versículo 6 tem uma ligação imediata com o versículo de número 5 e nos ensina que sempre haverá retribuição da parte de Deus para tudo que os homens fazem. Sempre haverá retribuição. Qual é o problema? O que os homens fazem? Lembremos que Paulo está lidando aqui com um judeu legalista, que acredita que pode conseguir a salvação por meio de suas próprias obras. Quando nós lemos, então, o versículo 7, aqui começa o nó. Porque Paulo diz o seguinte: a vida eterna, Deus retribui a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Amém, irmãos? E cadê Jesus aqui? E cadê a graça aqui? Observe que Paulo está dizendo que aquele que persevera em fazer o bem, procura a glória, a honra e a incorruptibilidade, tem a vida eterna. Esse é o problema. Porque parece uma espécie de salvação por meio de obras. Não há menção da graça aqui. Não há menção de Jesus aqui. Não há menção da fé para a justificação aqui. Veja o versículo de número 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Deus retribui com glória, honra e paz aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Quem é que pratica o bem? Algumas suposições aqui. As discussões dos teólogos. Alguns vão dizer, em algumas exceções, não sou eu que estou dizendo, viu? É eles. Em algumas exceções, Deus salva por meio de obras. Talvez Paulo estivesse falando do mundo gentílico, porque antes, no capítulo 1, ele estava falando da revelação geral de Deus, e como todos os homens têm conhecimento da sua injustiça e da justiça de Deus por meio das coisas que são criadas. Então, alguns homens
hipoteticamente, são salvos por meio de obras. Essa é uma opção. A segunda opção, esses que perseveram em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, são os crentes gentios. Então, eles procuram perseverar, são crentes piedosos, procuram honra e incorruptibilidade, então eles serão salvos. A vida eterna aos que fizerem isso, mas que não resolve muita coisa. Porque se os crentes fazem isso, o resultado disso é a salvação? Ou isso é posterior à salvação? Isso não está claro no texto, não é? Que é posterior à salvação. Devemos observar inicialmente uma questão importante aqui em termos literários. Tanto na construção de textos no hebraico, como na própria construção dos textos paulinos, nós observamos que os autores bíblicos usam uma técnica literária chamada quiasmo. Isso está em Gênesis 1, isso está em inúmeros textos do Antigo Testamento, não tem como citar todos, mas está em Gênesis 1, está em Provérbios 31, quando trata da mulher virtuosa. Está em vários lugares do Novo Testamento. O que é o quiasmo? O quiasmo é uma estrutura de ensinos que segue para o centro, de cima para baixo. O que está embaixo no texto tem harmonia com o que está em cima, e isso vai centralizando. Observe, versículo de número 7, olhe para a sua Bíblia. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 10. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu e também ao grego. Mesmo ensino, né? Versículo 8. Mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Observa que o ensino ele vai se centralizando. Paulo está usando essa técnica literária aqui. É difícil para nós quando nós não temos essa ciência de como os autores bíblicos trabalhavam na construção do texto e como eles enfatizam determinadas coisas no texto. Por isso que há 3 pilares na interpretação bíblica. Você avaliar a literatura, você avaliar a teologia e você avaliar a história. Chamamos isso de tríade hermenêutica. Nós observamos o posicionamento histórico do texto, como ele se desenvolve literariamente e como ele comunica a teologia do ensino que está posto naquela passagem. Já deu para perceber que o negócio aqui é estreito, né? Que a construção de Paulo aqui é complexa. Por isso que eu disse no início que Romanos não é um livro simples. Parece ser, mas ele não é um livro simples, no sentido de muito assimilável à primeira leitura, como os evangelhos, por exemplo, ou como outras epístolas de Paulo, como Filipenses, por exemplo, ou Filemão, ou Colossenses, que as coisas ali estão mais claramente expostas sobre o ensino da doutrina cristã. Então, aqui, nós precisamos considerar algumas coisas antes de irmos desembrulhando esse pacote. Em termos de aplicação para nós, no versículo 6, que observamos que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso quer dizer que não há nenhuma obra humana que escape do juízo de Deus. Não há nada que façamos que venha escapar do juízo de Deus. Isso deve, literalmente, atormentar a consciência de qualquer pecador. Não há nada que você pense, não há nada que você fale, não há nada que você faça que Deus não julgue. Nada, ok? A segunda coisa que nós aprendemos aqui em termos de aplicação é que o juízo de Deus é diferente do juízo dos homens. Por quê? Porque Deus não precisa de testemunhas. Deus não precisa de provas para que sejam examinadas e que venham nos incriminar. Porque Ele vê de perto todas as nossas transgressões.
Ele contempla profundamente todas as nossas ações e tudo que está por trás das nossas ações. Então, todos os procedimentos de todos os seres humanos serão absolutamente julgados. Não há nenhum pecado que escape do juízo de Deus. Nenhum dos seus pecados, dos maiores aos menores, escapam ao juízo de Deus. Quando nós lemos, então, o versículo 7, o texto nos diz: a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Esses que vivem assim são possuidores da vida eterna. Vire sua página e vá para o capítulo 3 e observe o versículo 10. O que é que está escrito? Não há justo, nenhum sequer. E agora? Veja o versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E agora? Visto que o versículo 7 nos diz que a vida eterna é dada como benefício de Deus aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Difícil, né? Deixa eu fazer mais algumas aplicações e deixar vocês curiosos mais um pouco. Não somos salvos porque obedecemos. Nós obedecemos porque somos salvos. As nossas obras não podem nos salvar, porque nós somos pecadores. Por melhores que sejam essas obras, podemos doar nossos bens, podemos dar os nossos corpos para serem queimados, podemos fazer muitas coisas em benefício do outro, mas nada disso é suficiente para nos salvar. Podemos sermos muito honestos, podemos amar a nossa família, mas isso não tem poder para nos salvar. Podemos amar a religião, podemos amar a vida devota, a vida religiosa, mas mesmo isso não tem poder de nos salvar. Podemos orar, podemos ler a Bíblia, podemos cantar, podemos vir ao culto, mas isso não tem poder de nos salvar. Nada disso nos salva. Nenhum ato religioso pode salvar o homem. O que é que o homem pode fazer para ser salvo? Nada. Ele não pode fazer nada para ser salvo. Há advertências aqui nesse texto para nosso ensino. Muitas advertências. Que nossa vida interior deve refletir exteriormente. O que está dentro de nós deve refletir no nosso procedimento, na nossa vida diária, no trabalho, em casa, na sociedade, no trânsito. Que sejamos vestidos de roupas piedosas, mas que essas roupas piedosas não estejam encobrindo um cadáver ambulante. Porque alguém pode estar revestido exteriormente de muita piedade, mas não passar de um sepulcro caiado. Nós devemos ter vestes de justiça, que são resultado de uma vida com Deus, de conhecimento de Cristo e de coração transformado. Que Deus livre-nos, meus irmãos, da farsa religiosa. Que Ele livre você de você mesmo. Que Ele livre a mim de mim mesmo. Que Ele livre a todos nós de nós mesmos. Porque nós somos terríveis pecadores, dignos da ira e da condenação eterna, vinda da mão do Todo-Poderoso. Esse texto nos ensina que nós devemos nos arrepender, que nós devemos nos arrepender de fingir que somos piedosos, de fingir que tememos a Deus. Devemos nos arrepender de fingir uma espiritualidade que nós não temos. E como dizia Thomas Watson, puritano, devemos nos arrepender de não nos arrependermos. Isso é grave diante de Deus.
Portanto, vá ao Senhor hoje com súplicas, com lágrimas, com tristeza pelo seu pecado e suplique ao Salvador perdão. Suplique a Ele socorro. Levante sua mão a Ele e diga: Senhor, salva-me porque eu estou perecendo. Este é o caminho para o pecador. Pedir socorro ao único que pode mudar a realidade de sua vida e o destino de sua alma. Esse é Jesus Cristo. Que, de forma muito interessante, não está mencionado aqui no texto de Paulo. Vamos para o versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, tanto ao judeu primeiro e também ao grego. Por que Paulo coloca nessa ordem? Porque a revelação vem primeiro aos judeus. Jesus era um judeu, ele nasce no meio dos judeus. Então a salvação vem primeiro para os judeus e vem por meio dos judeus, por meio de um homem judeu, Deus homem, Jesus Cristo. Mas Paulo está dizendo que a condenação é direcionada a todo e qualquer homem que vive indignamente e vive contra Deus. Essa ira é direcionada para qualquer homem, seja para esse judeu legalista, seja para o gentio imoral, do capítulo 1. Todos estão encerrados debaixo do pecado e todos são dignos de condenação. É nesse contexto que aparece o verso 11, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Esse contexto trata da condenação. Da condenação. Às vezes alguns usam esse texto para defender que Deus não escolhe pessoas para salvar, que Deus não predestina. Mas esse texto está dizendo que não há acepção quanto à condenação. Todos são dignos dela. Todos são dignos dela. E como é que a gente entende o que Paulo está dizendo aqui no verso 7 e no verso 10, que são aqui os pontos mais críticos do texto? No verso 10, ele diz mais uma vez: glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo está fazendo o seguinte aqui. Ele está praticamente dizendo assim: sim, é possível que alguém seja salvo sem Cristo. É possível. E como é que uma criatura é salva sem Cristo? Ele tem que perseverar e fazer o bem. Essa criatura deve procurar glória, honra e incorruptibilidade em Deus. Essa pessoa, para ser salva sem Cristo, precisa, de fato, ser uma pessoa piedosa, que pratica obras justas e piedosas. Aí ela pode ser salva sem Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Aí a pergunta é: quem é esta pessoa? Paulo está dizendo ao judeu isso, irmãos. Paulo está dizendo ao judeu o seguinte: você quer ser salvo sem Cristo? Pelas obras da lei? Então você deve honrar a Deus, viver uma vida piedosa, buscar incorruptibilidade. Você deve buscar honra, paz e glória em Deus. E deve seguir todos os seus preceitos. Então, assim você consegue chegar à salvação. A grande questão é: ninguém consegue chegar à salvação sem Cristo. Porque quem faz isso? Quem faz o bem procura a glória, a honra e a incorruptibilidade. Porque quem pratica o bem e cumpre toda a lei de Deus? Cristo. Cristo faz isso. E nós somos salvos nessas obras de Cristo, que perseverou em fazer o bem e hoje vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, a igreja. Paulo está dizendo que nenhuma religião tem o poder de salvar o homem. Paulo está dizendo que se o homem viver em bondade diante de Deus e viver em prática da bondade diante de Deus, diante dos homens, então ele pode ser salvo. A grande questão é que ele é caído, então ele não pode ser salvo. Eu já disse aqui uma vez, vou repetir essa frase do Dr. Russell Shedd. Perguntaram a ele se era possível um homem ser salvo sem Cristo. Ele disse sim, se ele for inocente. Se ele for inocente, se ele for bom, se ele for reto, justo, é possível que ele seja salvo. O grande problema é que Romanos diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus.
Perguntaram ao Dr. Shedd, é possível que alguém perca a salvação? Ele disse, sim, é possível. É possível. A depender de quem salvou essa criatura. Se foi qualquer outro salvador, é possível você perder muito rápido. Mas se foi Cristo, ele disse, ninguém apartará das minhas mãos. Ninguém tirará das minhas mãos. Sem Cristo, nada podemos fazer. Sem Cristo é impossível que os homens sejam salvos. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode salvar pecadores. Abra os seus ouvidos, pecador. Você que me ouve, ou aqui nesse auditório da congregação, ou por transmissão, abra os seus ouvidos. Cristo é o único que pode salvar você. Você não pode se salvar. Você não pode transformar a sua vida. Você não pode se melhorar. Você não pode transformar o seu coração. Você não pode se tornar uma pessoa melhor. Isso é um auto-engano. Um auto-engano. Somente um pode transformar você. Aquele que levou sobre ele o pecado de todos os pecadores. Jesus Cristo. E o que é que eu devo fazer, pastor? É o seguinte. Crê com o seu coração. Que firmemente a verdade do Evangelho pode mudar a realidade do homem. Que Deus pode transformar o coração de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem, de um adolescente. E que Jesus pode perdoar os seus pecados. E que Jesus pode transformar a sua vida. Talvez você até tenha pensado hoje ou durante essa semana. Eu queria que Deus falasse comigo objetivamente sobre isso. Pois Ele está falando. A única salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que você deve fazer é crer. E crer é se agarrar a essa verdade. E dizer, eu não posso viver sem Jesus. Eu não posso viver sem o Evangelho. Eu não posso viver sem a graça. O que resta para mim sem a graça é destruição. O que resta para você sem a graça é ira, indignação, tribulação e angústia eterna. Isso é o que lhe espera. Isso é o que espera o homem que se levanta e vive contra Deus. Vir à igreja não é suficiente. Ouvir a pregação não é suficiente. O que livra você da ira de Deus é Jesus. Somente Jesus. Não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos debaixo do céu. Apenas Jesus. Sem Cristo, não há possibilidade de perseverarmos no bem. Sem Cristo, não há caminho para Deus. Sem Cristo não há reconciliação do pecador para com o seu Criador. Sem Cristo não há sentido de se continuar vivendo. Porque Cristo é o sentido da vida humana. O sentido da sua vida não é o seu trabalho, não são os seus filhos, não é a sua família, não são os seus sonhos. O sentido da vida não são coisas, nem pessoas dessa terra. O sentido último da vida, e mais importante, é Cristo. Se Cristo é o Senhor de sua vida, todas as outras coisas serão desfrutadas debaixo da bênção de Deus. E prosperarão debaixo da bênção de Deus. Mas se Cristo não for o centro de sua vida, ainda que você tenha coisas dadas por Deus, essas coisas podem ser um objeto de tropeço, de atrapalho. Porque você, o seu coração, encara essas coisas de forma pecaminosa. Não que essas coisas sejam más em si. Não que a família de alguém que não tema a Cristo seja má em si. Não é. Não que o trabalho seja mau em si porque alguém não tem Cristo. Não é. Não que os bens sejam maus em si na vida de alguém que não tem Cristo. Não é. O grande problema é você, é o seu coração e como você lida com todas essas coisas. Como você se relaciona com essas coisas. Como você coloca o sentido da sua trajetória, da sua caminhada nessas coisas. A minha oração é que Cristo, nessa noite, abra os teus ouvidos, destape-os e abra os teus olhos e diga a você, veja. Veja. Esteja diante do espelho da revelação de Deus e veja quem você é. Você é um cadáver. Um cadáver espiritual. Está morto, longe de Deus, sepultado. Mas a boa notícia é esta: o Filho de Deus ainda se põe diante de tumbas,
O Filho de Deus ainda continua mandando remover pedras e dizendo ao defunto: saia, viva, receba vida. O Filho de Deus continua soprando o fôlego de vida no homem e dizendo: tenha vida em mim agora. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem transformadora do que o Novo Testamento nos diz, nos apresenta. A religião não pode salvar, as obras não podem salvar, o zelo religioso não pode salvar, não pode garantir nada, porque você é um ser pecador e não cumprirá a lei de Deus como convém. Você não cumprirá. Creia em Jesus. Entregue-se a Ele. Talvez você pode estar pensando: que bom, esta palavra não é para mim, são para pessoas não crentes que talvez estejam frequentando a nossa igreja hoje. Essa palavra é para todos nós. O Evangelho é para todos nós. Somos levados pela pregação genuína do Evangelho a nos arrependermos constantemente e meditarmos na obra sacrificial e poderosa de Jesus por nós. Somente em Cristo encontramos paz com Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar mais uma vez aquele hino que nós cantamos com o grupo de louvor, pela causa. E vamos cantar ele com tudo que nós ouvimos em mente. Vamos ficar de pé, vamos cantar com vigor. Nós já aprendemos mais cedo. E agora vamos cantar proclamando o nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, vamos a um momento de oração. Grande é a tua graça, meu Senhor. Grandioso é o teu amor e tua bondade. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é a ti que nós servimos, é a ti que nós adoramos, é a ti que nós confessamos, professamos e proclamamos. Aqui, em todos os lugares, em todas as nações, tu és o Salvador bendito. Nesse momento, Senhor, eu quero orar por minha congregação, nossa igreja. O Senhor conhece todas as nossas vidas, nossa caminhada. O Senhor conhece cada um de nós, membros e congregados, antigos e novos. O Senhor conhece este rebanho que é teu, ele te pertence. O Senhor comprou com seu sangue na cruz. E por bondade divina, o Senhor nos deu esta comunidade para vivermos. E em Jesus temos esse encontro. Nós nos encontramos em comunhão em Jesus. Bendito seja o teu nome. Obrigado pelo lugar, Senhor, que a igreja ocupa na nossa vida. Obrigado pela comunhão, obrigado pela amizade, obrigado pelo companheirismo dos irmãos. Obrigado, Senhor, porque dividimos pesos, tristezas, alegrias. Eu quero te apresentar, Senhor, alguns casos que temos orado por isso e pedido, suplicado a tua bênção, Senhor, o teu socorro. Eu te peço pela vida do filho de nossa irmã Daniela, que o Senhor abençoe a vida dele. O Senhor abençoe sua mente, sua saúde. Que o Senhor transforme sua vida. Eu te peço pela vida de Lucas, filho do diácono Soniel e de Edre. O Senhor tenha misericórdia dele. Liberte-o, Senhor. Eu te peço que o Senhor revele-se. Que o Senhor transforme o seu coração. O Senhor o ajude, o livre do mal, dê livramento, Senhor. Abençoe teus servos, fortaleça-os, assim como a Daniela, como a Ayrton. Que
Que o Senhor os fortaleça e dê graça a teus filhos. Eu te peço, Senhor, pelo pai de nossa irmã Stephanie, seu Simões, que o Senhor tenha misericórdia dele. O Senhor opere em sua vida. Que o Senhor haja em sua vida, trazendo luz libertadora para aquele coração, Senhor. Te peço pela vida de Nicolas, que o Senhor abençoe o tratamento, abençoe a viagem que será feita, que o Senhor ajude os médicos, capacite a ajudar Nicolas. Sabemos que tua mão é poderosa e bendita. Que o Senhor abençoe tudo que será feito, toda a viagem, a ida e a volta, tudo que será feito lá também. Eu te peço pela vida de Emerson, filho de nossa irmã Fátima, diaconisa de nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia dele. Nós temos orado, Senhor, pela vida de Emerson e cremos que o Senhor pode todas as coisas. Ajuda a tua serva, Senhor, fortalece-a. Que bom tê-la conosco nessa noite. Que bom saber que sua saúde está se restabelecendo. Que bom tê-la conosco aqui. Eu te peço, Senhor, pelos idosos de nossa igreja, de modo geral, que o Senhor os abençoe, os ajude, os fortaleça. Que bom tê-los conosco aqui. Que bem precioso é tê-los conosco aqui em nossa igreja. Que possamos desfrutar da companhia e da comunhão deles por bons dias. Eu te peço, Senhor, pelos casamentos de nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos ajude a glorificarmos o teu nome. Eu te peço pelos solteiros de nossa igreja, aqueles que têm orado ao Senhor pedindo casamento. Providencie, Senhor, para estes irmãos e irmãs, cônjuges piedosos, tementes a Deus. Que o Senhor junte esses crentes, que eles se unam na tua presença e glorifiquem o teu nome e tenham a oportunidade de viverem uma vida conjugal abençoada. Te peço por nossos irmãos que têm sofrido com o luto, nossa irmã Lívia, Dinaide, Lucas, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor tenha misericórdia do coração deles, que o Senhor tenha misericórdia desse tempo tão difícil que é o luto, de toda a família, Senhor, tenha misericórdia, toda a família. Que o Senhor ajude meus irmãos a enxergarem bondade e graça em todas as coisas, até nas feridas que a providência abre no nosso peito na caminhada cristã. Eu te peço por meus irmãos também, que um dia tiveram seus filhos aqui conosco e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Oh Deus, é tão duro ver nossos filhos longe. É tão difícil, é tão triste, é tão... Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos. Eu sei que nenhum de nós consegue criar os nossos filhos de modo perfeito. Eu sei que falhamos, pecamos, que nos ausentamos em momentos que não deveríamos nos ausentar. Mas eu te peço encarecidamente por esses filhos da igreja que estão longe. Traze-os de volta, Senhor. A tua palavra nos ensina a orarmos pela salvação de todos os homens. E é assim que nós oramos. Traze-os de volta, Senhor. Revela-te a eles, Cristo. Revela-te aos seus corações. Que os seus corações tenham um desejo insaciável por Cristo. Que as suas almas tenham fome de Deus e eles procurem ao Senhor. Ó Senhor, desfaça todo o engano do maligno em suas mentes. Enganos que se levantam, que se injetam para impedi-los de voltar à igreja, talvez por algum incidente, algum problema, interpretações erradas do que é a igreja. Tenha misericórdia, Senhor.
Como crentes, podemos apenas orar e falar, mas somente o Senhor pode mudar a circunstância. E nós oramos por isso. Nós oramos por nossa igreja, Senhor. Eu oro por nossa igreja para que haja conversões de pecadores. Que o Senhor traga esses pecadores à tua casa para ouvirem o Evangelho e conhecerem Jesus, Filho de Deus, Salvador dos homens. Que aqui possamos ver filhos de Deus recebendo o batismo, professando sua fé. Que possamos ver pecadores conhecendo Jesus e tendo suas vidas transformadas. E que nós, Senhor, como igreja, estejamos com os nossos braços abertos. Que nós estejamos em oração, que nós estejamos em súplicas, pedindo que o Senhor opere grandemente na salvação de pecadores. Nos ajude a avançarmos na proclamação do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a dizermos a todo mundo, aonde o Senhor abrir as portas para nós, que Cristo salva, que Cristo é Rei, que Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. É assim nós te oramos, no nome santo de Jesus.